Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, a cadeira é Estado e Sociedade no Brasil no curso de Administração Pública, nossa aula de número 15. Dando continuidade à discussão dos problemas que apareceram no período colonial e no Império, chegamos ao período republicano. Se no Império não existia a definição clara a respeito de como o município iria se sustentar, ou mesmo as províncias e concentrando tudo nas mãos do poder central da monarquia, esse problema não se resolve no período republicano. Né? A República Velha ela acaba mantendo esse tipo de realidade administrativa, ou antes, essa realidade que é econômica e que acaba refletindo na questão administrativa. O grande drama vivido no período republicano, ele é nada mais do que uma réplica daquilo que acontecera no Brasil Império, sendo que com uma nova característica, que verdade seja dita, é uma característica nova no sentido da nomenclatura. O problema em si já aparecia até mesmo desde o período colonial. E que novidade é essa do período da República Velha? Tá? É percebermos que, na medida em que o município ele não tem dinheiro, não tem recursos para se auto-administrar, ele acaba, conforme disse, refém dos poderes superiores, ou mais particularmente do poder central. Entretanto, há um dado interessante aqui. A República ela acaba defendendo a ideia de que o voto seria geral desde que o votante, o eleitor, fosse alfabetizado. Ora, e como é que era a eleição nesse período? Aliás, como é que era a eleição no Império e a eleição no período republicano inicial? No Império, a eleição se dava a partir daquilo que a gente chama de voto censitário, ou seja, o sujeito deveria ganhar X mil réis por ano para que ele pudesse adquirir o direito de ser eleitor. No caso, o valor era de 100 mil réis. Vale dizer, é um dado interessante, 100 mil réis não era um valor tão expressivo assim. Era um valor que uma parcela bem razoável da população conseguia ter. E com isso acabava tendo o direito de votar. Com o advento da República, essa fórmula eleitoral ela se modifica. O voto deixa de ser censitário, mas a restrição agora passa a ser a alfabetização. Ou seja, na medida em que o sujeito soubesse ler e escrever, ele adquiria o direito de voto. Apenas para efeito de comparação, tá? No Brasil do período imperial, da monarquia, cerca de 13% da população tinha o direito de voto. No Brasil republicano, da Primeira República, tá? Da República Velha, esse índice beirava em torno de 3,5% a 4%. Ou seja, houve uma redução enorme do número de eleitores. Mas o que nos interessa aqui, ou melhor, o que tem a ver essa discussão sobre o número de eleitores com a condição do município sobreviver? Ora, na medida em que bastava você saber ler e escrever, que você tinha o direito de voto, isso fez com que começasse a surgir uma série de tentativas de controle sobre esse eleitor. Né? Ora, e mais do que isso, porque o voto era aquilo que a gente chama de voto aberto, ou seja, o sujeito ele pegava a cédula eleitoral, um papel, colocava o nome do deputado, o senador que ele queria votar, prefeito, prefeito vai existir muito tempo depois, governador, no caso já dos estados, ou presidente da república, e ele, ao final, assinava. Ou seja, se sabia perfeitamente em quem as pessoas tinham votado. Né? Esse modelo de voto aberto permitiu a existência daquilo que a gente conhece como voto de cabresto. Ou seja, havia um controle de alguma pessoa ou de algum grupo sobre os seus eleitores. E aí é que entra o ponto-chave da nossa discussão nessa aula sobre a República Velha. Tá? É pensarmos o seguinte: os municípios, conforme eu disse, eles não tinham recursos, eles não possuíam dinheiro para se auto-administrar. Mas, no entanto, existia a figura de alguns mandões locais. Tá? E esses mandões locais eles começaram a adquirir importância na República Velha na medida em que eles faziam acordos com as elites nacionais em troca do voto. Ou seja, eles controlavam o eleitor no seu município e, em troca, recebiam dinheiro do governo federal para administrar esse mesmo município. Esses mandões locais, na República Velha, ficaram conhecidos como coronéis. Tá? É interessante aqui pensar que o coronel ele não tinha dinheiro. Tá? Ele era dono de algumas terras, ele tinha lá seus jagunços, mas ele conseguia dinheiro do governo federal, na medida em que ele, em troca,
garantia os votos daqueles eleitores. Esse período da República Velha, tá, ou República dos Coronéis e tal, acabou intensificando uma dependência tremenda dos municípios e dos próprios estados em relação ao governo central. Se no Império isso já acontecia por falta de definição tributária, digamos assim, e que resvalava na questão administrativa, na República Velha o problema não se soluciona. Ou seja, ao contrário, ele até se intensifica na medida em que, para os coronéis, havia um interesse tremendo que aquele modelo permanecesse, visto que quanto mais o coronel controlasse o voto do munícipe, mais ele conseguiria dinheiro do poder central. Essa foi uma grande característica administrativa do período da República Velha e que, de certa maneira, começa a se resolver apenas em parte com a Era Vargas e que chega aos nossos dias. Mas isso fica para a próxima aula. Obrigado.